Buenas noches, família! Eu vou falar em português, irmãos, nessa noite. E eu estou muito agradecida de estar numa conferência latino-americana de missões e ter uma sessão exatamente para redes sociais, amém? Estou muito grata pelo Vini Bia permitir com que isso aconteça. Claro, Deus, mas pela visão deles para esse continente invisível que está sendo ocupado por discípulos, amém? E eu vou falar hoje sobre estratégias para as redes sociais. Então é uma aula muito prática, mas como discípulos, antes da prática, antes de fazer alguma coisa, nós precisamos entender o porquê fazemos, amém? E eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Quantas vezes você falou com alguém, compartilhou com alguém, evangelizou e nunca mais viu essa pessoa? Isso não acontece? Muitas vezes. E aí você pensa, não deu certo. Não é assim? Porque evangelizar sempre funciona. A diferença é que hoje as pessoas mudaram de lugar onde elas passam a maior parte do tempo. Hoje as pessoas passam horas em um lugar. E não é mais na rua, não é mais só no trabalho, não é mais só na praça, não é no portão de igreja. Na verdade, isso tem sido cada vez menos, e infelizmente é o que tem acontecido. Mas é nas redes sociais, amém? É na internet. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui não é se a internet é boa ou ruim. A pergunta é, quem está ocupando esse espaço? Você está ocupando esse espaço? Porque o mundo, ele já entendeu que ele precisa ocupar espaço. Eu quero trazer duas perspectivas antes de falar da parte prática, amém? A primeira perspectiva é a base bíblica sobre isso, que é o mais importante. Cyber, por favor, pode passar. Obrigada. A perspectiva bíblica sobre ocupar esses espaços. A Bíblia nos dá uma base muito clara sobre isso. Em Tito 2:10, a Bíblia fala... a palavra diz que nós devemos tornar o ensino do Evangelho atraente. Então, repara uma coisa, o texto não fala para nós mudarmos a mensagem. O texto diz para tornar o Evangelho atraente. E Paulo reforça isso em 1 Coríntios 9:22. Ele fala, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Então, o Evangelho nunca mudou. Mas os meios sempre mudaram. Sempre, por toda a história. Jesus pregou em montes, casas, barcos. Paulo usou estradas, cartas, praças públicas. E hoje as praças públicas são digitais. E quando a gente entende isso, eu imagino que Paulo, se estivesse vivo hoje, ele não ignoraria as redes sociais. Ele era um louco para evangelizar, de todas as formas. Por isso ele fala isso. Então ele não ignoraria. Agora, a outra perspectiva é o que as igrejas religiosas têm entendido. Eu queria trazer um dado para vocês, pode passar, por favor. Dados recentes, compilados por relatórios internacionais sobre igreja e tecnologia, mostram que 83% de igrejas religiosas de várias denominações relatam um aumento de engajamento através de plataformas de redes sociais. Então, irmãos, o mundo religioso já entendeu. Honestamente, eu não entendo porque nós não entendemos, amém? Porque o mundo religioso com uma doutrina falsa já entendeu isso. E olha essa quantidade. Eu quero ser aberta com vocês, e eu comparto com muitas pessoas próximas de mim, quando eu vejo igrejas religiosas com um engajamento enorme nas redes sociais, pregando uma doutrina falsa, eu fico indignada, irmãos. Eu fico indignada, eu olho isso e eu falo, por que um discípulo não está ali? Por que um discípulo não está mostrando a vida incrível que a gente tem? Por que o reino não está sendo mostrado dessa forma? Então, quando a igreja decide investir de forma intencional, as pessoas respondem, as pessoas se conectam, é isso que o mundo tem entendido. Isso mostra que o ambiente digital já não é só... um território neutro, não é neutral, é um ambiente fértil, é um campo fértil. E eu quero contar algo interessante para vocês, falando sobre isso, do mundo compreender. Algo interessante, estudando sobre redes sociais, pode passar, por favor, é que no mundo dos negócios, agora vamos passar para as estratégias, amém? Empresas, o que o mundo já entendeu, grandes empresas,
tem usado uma estratégia chamada social selling. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de forma bem simples, social selling é vender através de relacionamentos na rede social. Gente, isso é um emprego hoje. Tem grandes empresários que contratam, pagam dinheiro, um salário mensal, para alguém ser o social selling dele. Então, o que é o social selling? Não é você empurrar o produto, não é você convencer à força, comprar, mas é gerar conexão, é gerar confiança, e só depois você gera conversa e decisão. Isso funciona tanto que movimenta milhões, bilhões de reais em todo o Brasil e no exterior. E quando eu entendi isso, algo mudou, algo ficou claro para mim. E é por isso que, como discípulos, nós adaptamos. Pode passar? De social selling para social sharing, amém? Então, para quem não entendeu, social selling é uma venda através das redes sociais. E social sharing é compartilhar através das redes sociais. Então, nós adaptamos aí, amém? A gente adaptou esse conceito, porque social sharing é compartilhar a fé de forma intencional, constante e relacional nas redes sociais. Não é sobre vender Jesus, obviamente, a gente não vai vender estudo bíblico, não é essa a proposta, galera. Eu sei que muita gente faz isso, infelizmente, no mundo religioso. Eu não sei vocês, mas já me perguntaram várias vezes, é pago? Sim. Mas, então, não é sobre vender Jesus, mas é sobre tornar Jesus acessível. É sobre mostrar para as pessoas o quanto Jesus é acessível. E antes de falar a parte prática dessa estratégia, eu queria mostrar provas reais sobre isso. Quando eu apliquei isso de forma intencional, pode passar, por favor. Quando eu comecei a aplicar, e muitos discípulos começaram a aplicar isso, eu peguei alguns dados para mostrar para vocês. Na igreja do Rio de Janeiro, o ano passado, tem Rio de Janeiro aqui? Eu sei que muitos discípulos foram batizados através do evangelismo virtual. Eu ouvi de discípulos falando que talvez seja um dos evangelismos mais efetivos na igreja hoje. E eu peguei esse dado, cerca de 20 pessoas foram batizadas no Rio de Janeiro o ano passado. Eu vou falar um pouquinho mais do segundo dado, que é sobre um projeto que eu fiz o ano passado. Algumas de vocês estavam, que foi o 20-20-20 no meu Instagram. E hoje nós temos pessoas buscando igrejas nas redes sociais, buscando e encontrando o reino por causa disso, ao invés de doutrinas falsas. Amém? Pode passar, por favor. E eu queria mostrar algumas fotos para vocês. Então aqui, eu vou falar de alcance e resultados no sentido batismo, né? Então aqui foi o projeto 20-20-20 que eu fiz no meu Instagram o ano passado. E olha isso, irmãos. Basicamente eu postei um vídeo chamando literalmente as pessoas, principalmente mulheres, né? A ler e orar todos os dias por 20 dias no último mês do ano. E em 24 horas, 180 mulheres participaram desse desafio. E eu falo isso com muita humildade, porque eu não tenho um perfil estouradaço nas redes sociais, então isso tira as nossas desculpas de que eu preciso ser enorme, cheia de números vazios para poder fazer algo nas redes sociais. Isso não é verdade. Mas não para por aí, cerca de 60... Claro que não todas, e algumas eram discípulas, que já leem e oram, amém? Mas cerca de 60% dessas mulheres participaram ativamente, lendo e orando todos os dias. Imagina quantas pessoas você precisaria compartilhar no 1 a 1 para que 180 pessoas lessem e orassem, ou que seja, 80 pessoas ler e orar todos os dias. Você precisa compartilhar, fazer segmento, marcar o estudo, ir no estudo, ensinar buscando a Deus e depois, talvez ela vai ler e orar. Não é assim? Mas em 24 horas o Reels compartilhou para mim. Isso foi incrível. Como o Valdir pregou aqui, né? E essas imagens são de estudos bíblicos que estão sendo gerados, inclusive a Andressa, que foi batizada semana passada aqui, amém? Na igreja de São Paulo. A Andressa é do Nordeste do Brasil, e ela largou tudo lá para poder ser batizada aqui em São Paulo.
E ela foi conhecida pela internet, fez os estudos virtualmente. Então, a internet não afasta ninguém da igreja, amém, irmãos? A internet só levou a igreja até as pessoas. Agora, indo para a parte prática, algo muito simples, pode passar, por favor. A frase-chave é: relacionamento vem antes do convite. E eu queria ensinar 2 fluxos, que a gente chama de fluxo principal para compartilhar a fé aqui. Não é complicado, mas o ponto é ser intencional. E sabe, irmãos, eu acho que muitas vezes a nossa narrativa, não sei se você se conecta com isso, mas você pega um texto igual e manda para todas as pessoas até o seu Instagram travar. E esse é o nosso evangelismo. Uau! E fala, eu evangelizei com 30 pessoas hoje. Mas essa narrativa de, oi, tudo bem, eu faço parte de um movimento, você quer estudar a Bíblia? Não é errado, eu sei que o nosso coração é de alcançar as pessoas, mas não é relacional, é direto demais. Então, pode passar. E se nós trocarmos, e esse é o conceito do social sharing, ao invés de, oi, eu faço parte de um movimento cristão, quer estudar a Bíblia? Pensa que você postou um Reels sobre tempo com Deus, ou uma foto do seu tempo com Deus, com as escrituras que você leu. E uma pessoa curtiu esse post. Você vai lá e coloca, oi, vi que você curtiu um post sobre fé que eu compartilhei. Você já teve alguma experiência com a Bíblia, ou isso ainda é algo novo para você? Você já pensou o quanto isso relaciona com as pessoas? Mais do que isso aqui? Isso é o que o mundo entendeu, irmãos. E a gente precisa entender. Amém? Então, esse é o primeiro fluxo do social sharing. Ao invés de você fazer um convite seco, você pergunta para as pessoas e gera uma conversa. No fluxo 1, que é o conteúdo próprio, que é o conteúdo que você posta no seu Instagram, você pode fazer isso de várias formas. Pode ser através de curtidas. Você olha lá quem curtiu e manda uma mensagem como essa, ou alguém que reagiu aos seus stories. Você postou um stories fazendo tempo com Deus, e alguma pessoa reagiu, algum amigo seu. Oi, tudo bem? Vi que você reagiu aos meus stories. Você tem lido a Bíblia? Como que é esse tema para você? Então, esse é uma das formas de fazer, com aquilo que você posta. Fica claro? Sim? E o segundo fluxo, pode passar, por favor? É o conteúdo ponte, que a gente chama. Que não necessariamente é o que você fez no seu Instagram, na sua página. Mas por exemplo, um conteúdo que a página da igreja fez. Vamos supor que a página de BH fez uma postagem. E aí uma pessoa que estuda na UFMG curtiu a postagem. E aí você pode, de novo, ao invés de fazer a mesma pergunta que a gente faz sempre, você pode dar uma olhadinha nos stories dessa pessoa. Entra lá no perfil dela, se interessa pela vida da pessoa. Às vezes a gente acha que a gente só vai construir depois que ela começa a estudar a Bíblia, não é? Mas não, a gente pode construir antes. E aí ela postou um story sobre a rotina maluca dela de estudos, lá na UFMG. Tô ficando louca com cálculo, sei lá. E aí você escreve isso? Oi, vi seus stories esses dias e me identifiquei com o que você falou sobre rotina puxada. Você costuma tirar algum momento para cuidar da sua espiritualidade no meio dessa loucura? Olha como isso gera conversa, gera conexão. E só depois, uma vez que a pessoa responde você, aí sim você fala, dependendo da... E aí sim, isso ajuda a gente a crescer em maturidade espiritual, amém? Para se relacionar com as pessoas. Mas esse é o ponto, é se relacionar. É sair dessa caixa de que a gente só se relaciona profundamente depois que ela fala, sim, quero estudar a Bíblia. Isso não precisa, pode acontecer antes, amém? Então, em conclusão, irmãos, e pessoas que se conectam com pessoas, a frase-chave disso, pode passar, por favor, conversa antes do convite. Aqui é o que eu falei, né? Você pode aplicar nos seus seguidores, nas curtidas e nos comentários, página da igreja, conversa simples. E a frase-chave é se relacionar antes de convidar. Eu espero que isso tenha ajudado vocês tanto quanto tem ajudado a gente. E eu quero encorajar cada um. O mundo já está online.
as pessoas já estão aí. A pergunta não é se você vai usar as redes sociais, você já usa. A pergunta é, com que intenção você vai usar? Para Deus seja a glória.